paz do Criador Yau, a paz do Salvador Yausha. Bom estar aqui com vocês, vidas. Bom estar aqui mais um dia, né? Vamos hoje para mais um ensinamento, né? Através da palavra de nosso Criador Yau, por intermédio do nosso Salvador Yausha, que vai nos entregar mais um alimento forte, mais um alimento para que a gente venha permanecer atentos, alertas nesta jornada a qual estamos prosseguindo com o nosso mestre, o nosso único e bom pastor Yausha, o Mashiach, o nosso Salvador. Então, né, hoje tem um grande ensinamento para nossas vidas, ok? Que Yausha vai nos entregar. Então, vamos lá em Daniel, ok? Daniel capítulo 1. Daniel capítulo 1, do verso 1 até o verso 15. Daniel capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 15, ok? Então, vamos lá. No terceiro ano do reinado de Joaquim, rei de Judá, o rei da Babilônia, Nabucodonosor, marchou contra Jerusalém e pôs-lhes cerco. O Iau entregou-lhe nas mãos Joaquim, rei de Judá, assim como boa parte dos utensílios do templo de Iau. Ele os transportou à terra de Senar, depositando esses utensílios na sala do tesouro de seus deuses. Depois o rei ordenou a Asfenezes, chefe dos seus eunucos, que escolhesse dentre os israelitas alguns moços, quer de sangue real, quer de família nobres, nos quais não devia haver defeito algum. Deviam ter boa aparência, ser instruídos em toda sabedoria, conhecedores das ciências e súbitos no entendimento, tendo também o vigor físico necessário para servirem no palácio do rei Asfenezes. Lhe ensinaria a escrita e a língua dos caldeus. O rei lhes destinava uma parte diária das iguarias reais e do vinho de sua mesa. Eles seriam educados durante 3 anos, depois dos quais deveriam tomar lugar no serviço do rei. Verso 6. Entre eles encontrava-se Daniel. Prestem atenção. Entre eles encontravam-se Daniel, Ananias, Misael e Azarias, que eram judeus. Verso 7. O chefe dos eunucos deu-lhes outros nomes. Prestem atenção. O chefe dos eunucos deu-lhes outros nomes. Daniel se chamaria Baltazar, Ananias, Sidraque, Misael, Misaque e Azaria, Abednego. Verso 8. Ora, Daniel havia resolvido em seu coração não se contaminar com as iguarias do rei, nem com o vinho de sua mesa. Gravem o verso 8. Ora, Daniel havia resolvido em seu coração não se contaminar com as iguarias do rei, nem com o vinho de sua mesa. Por isso pediu ao chefe dos eunucos para deles se obter
Daniel está dizendo: não quero beber do vinho babilônico, não quero comer da comida babilônica. Então prestem atenção. Por isso pediu ao chefe dos eunucos para deles se obter, e ao permitiu que Daniel alcançasse a benevolência e a simpatia do chefe dos eunucos. Verso 10. Este, porém, disse a Daniel: eu temo o rei, o meu patrão, que determinou vossa comida e vossa bebida. Se ele vier anotar vossas fisionomias mais abatidas que as dos outros jovens de vossa idade, poreis em perigos minha cabeça diante do rei. Daniel, então Daniel disse ao despeceiro, a quem o chefe dos eunucos havia confiado: Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Verso 12. Por favor, põe os teus servos à prova durante 10 dias. Sejam-nos dados apenas legumes para comer e água para beber. Comparasse depois na tua presença o nosso aspecto e o dos jovens que comem das iguarias do rei, conforme o que notares. Assim poderás com os teus servos. Ele atendeu nesse pedido e os submeteu à prova durante 10 dias. Depois dos 10 dias, o aspecto deles parecia melhor e eles se apresentavam mais bem nutridos que todos os jovens que se alimentavam das iguarias do rei. Louvado seja Yahweh. Então, aqui nós vemos Daniel, sendo chamado a trabalhar na casa do rei em terra babilônica. Então, ali tinha que ser cumprido o quê? Quem fosse trabalhar com o rei da Babilônia tinha que cumprir toda a cultura babilônica, inclusive comida, inclusive a escrita, a língua babilônica, Então, quem tivesse ali trabalhando com esse rei tinha que fazer parte de toda a cultura babilônica, que sabemos que é uma cultura muito podre, muito imunda. Comidas antes são apresentadas a demônios, a outros deuses malignos, e depois é servido ali, Então, alimentos totalmente ali oferecidos a demônios, sacrificados a demônio. E Daniel tinha toda essa consciência, não é verdade? Daniel, filho de Iau, servo de Iau, fiel, valente, corajoso, Então, a primeira proposta a qual fizeram a Daniel, você vai ver que o maligno ele sempre vai tentar nos corromper. Em todo o ambiente que pisarmos, o maligno vai tentar nos corromper, vai tentar corromper aquilo que já está dentro de nós. E o que já está dentro de nós, toda a cultura que procede do reino dos céus, o que já está dentro de nós, uma purificação divina sendo feita por intermédio do Salvador Yahshua Mashiach, o que está implantado dentro de nós, os bons costumes ensinados por Yahweh dos exércitos pelas escrituras. Sabemos o que aborrece a Yahweh, sabemos tudo que é abominação a Yahweh quando lemos as escrituras. Então isso está implantado dentro de nós, E assim também como estava em Daniel. Então, qual a primeira proposta que foi feita? A primeira proposta que foi feita a Daniel foi para comer do cardápio babilônico. Primeira proposta. Olha, durante
esse tempo que tu vai passar conosco, Daniel, tu vai ter que comer do cardápio babilônico. Vai ter que beber do vinho babilônico, da comida babilônica. Né? Então, isto foi a primeira proposta. E quando Daniel escuta isso, quando Daniel escuta essas palavras, Daniel vai ser o único a se posicionar. Ele estava com os outros companheiros, como nós lemos? Sim, estava. Mas Daniel vai ser o único a se posicionar. Daniel vai ser o único que vai abrir a boca e vai dizer: não quero comer do cardápio babilônico. Não quero. Então Daniel foi o único a se posicionar entre seus companheiros. Daniel não se acovardou. Daniel não ficou assim, não. Como meus companheiros não falou nada, então eu também não irei falar. Não. Daniel não se acovardou. Daniel percebeu, tá? Se vocês não vão falar nada, ele está oferecendo o cardápio babilônico para nós. Mas como vocês não vão falar nada, eu não permanecerei calado assim como vocês. Então eu levantarei e falarei, me posicionarei. Então, o que nós aprendemos aqui? Primeira lição: saiba se posicionar no meio da multidão. Mesmo quando a multidão continuar calada, aceitando todo o erro maligno, aceitando toda a proposta maligna, você vai se levantar, você vai se encher de coragem por intermédio do Salvador Yahushua e você vai se posicionar. Você não vai fazer parte do silêncio do erro. Primeira lição: se posicione contra o mal. Se posicione contra toda proposta maligna, assim como Daniel se posicionou. Primeira lição que está nos sendo entregue. Outra lição: Daniel assenta em seu coração um propósito recheado de valores. Daniel assenta em seu coração um propósito recheado de valores. Quando Daniel se posiciona e diz não quero, ele está assentando em seu coração um propósito recheado de valores. Daniel, como vemos, Daniel mesmo colocando sua vida em risco, ele diz ao chefe dos eunucos: eu não vou me contaminar. Mesmo Daniel colocando a sua vida em risco, ele abre a boca ao chefe dos eunucos e diz: eu não vou me contaminar. Não largarei os meus princípios por conta do banquete babilônico que está sendo me oferecido. Então, Daniel não tem medo da morte. Daniel não quer saber quem vai se enfurecer, quem vai gostar, quem não vai gostar. Ele está preocupado com o Criador dele, Yahu dos exércitos, porque é a Yahu que Yahu deve satisfação, não é a homem terreno, não é a mulher terrena. Então Daniel não quer saber se a própria vida dele está em risco. Mesmo assim ele abre a boca e diz: não vou me contaminar com o banquete babilônico. Porque em meu coração tem um propósito maior. No meu coração já tem um cardápio cheio de valores divinos. Então eu não quero deste cardápio podre e imundo da Babilônia. Não irei me corromper. Louvado seja Yahu dos exércitos.
Vamos aprender o que significa a palavra contaminar? Significado da palavra contaminar significa misturar, manchar, sujar, corromper, alterar, se contagiar, corromper. Se contaminar significa corromper aquilo que Yahweh já ordenou, aquilo que Yahweh já decretou, aquilo que você sabe que você tem que obedecer. Aí vem o cardápio babilônico, a proposta babilônica, sabendo daquilo que já estava implantado em Daniel, querendo fazer o que com Daniel? Querendo corromper Daniel, querendo manchar as vestes de Daniel, querendo sujar Daniel, querendo contagiar Daniel com toda a podrice babilônica, querendo manchar o templo de Daniel, que era o seu corpo vivo, o corpo vivo que Daniel adorava a Yahweh. Isto é contaminar. Então não permita que o maligno te manche. Não permita que o maligno te suje. Não se corrompe. Não altere aquilo que Yahweh já colocou dentro de você. Não se deixe contagiar pela maioria. Sabemos que no mundo a qual estamos vivendo hoje está como a Babilônia, a qual Daniel estava. Você sabe que no mundo que vivemos hoje é um mundo podre, cheio de culturas malignas. Igualmente estava na Babilônia. Olhe para fora. O mundo está cheio da cultura maligna, leis malditas, querendo fazer que a gente se corrompa, querendo fazer que a gente seja imitadores desta cultura podre. Mas não iremos nos sujar, não iremos nos manchar, não iremos nos contagiar, não iremos misturar. Porque sabemos que estamos no mundo podre igual a Babilônia do passado. E tudo que aconteceu no passado voltaria para o presente, para se cumprir as escrituras de Yahweh dos Exércitos. Temos que resistir igual Daniel. Não, mas todo mundo está fazendo, não todo mundo está praticando. Deixa todo mundo para lá, não vai junto com todo mundo. Tenha a coragem de Daniel, se posicione, diga, quer ir, vai, quer se misturar, vai, quer se manchar, vai. Eu não me mancho com esta cultura podre, não irei me misturar, porque no meu coração tem um cardápio recheado do propósito divino. Louvado seja Yahweh, recheado dos bons costumes divinos. Louvado seja Yahweh dos Exércitos. Daniel está dizendo para toda a Babilônia: eu não vou me sujar, eu não vou me poluir, eu não vou profanar o meu Yahweh, minha fé. Daniel está dizendo bem claro, é só a gente ler o texto e ir pegando todo esse alimento, vai extraindo todo esse alimento que lemos em Daniel capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 15. Daniel está dizendo claro, não vou me sujar, não vou me poluir, não vou profanar o meu Yahweh e aquilo que ele já ordenou sobre a minha vida, a minha fé, ninguém vai corromper. Não quero da podrice da Babilônia.
e nem dos seus alimentos sacrificados a demônios. Não quero, rejeito. Meu templo é puro. Qual é o nosso templo, queridos irmãos, queridas vidas? É o nosso corpo vivo. Eis aqui o nosso corpo vivo, templo de adoração a Yahweh. Esse templo precisa estar limpo. Esse templo não pode estar manchado, porque tem que estar limpo. Ele tem que estar limpo para receber que Yahusha habite dentro de você, que o Salvador Yahusha, quando você estiver orando, venha rapidamente te ouvir, venha rapidamente implantar dentro de você as características dele. Então teu templo precisa estar limpo. Você não pode estar misturado com esta cultura podre, a qual está hoje em dia nesse país que nós vivemos. Leis malditas, aprovações malditas. Não se contamine. Diga não, diga não, diga não. Diga: eu não vou profanar o meu Yahweh, o meu Criador. Louvado seja Yahweh dos exércitos. Louvado seja Yahweh dos exércitos. Daniel está dizendo bem claro: eu rejeito. Eu vou me abster deste cardápio maldito. Não quero. Daniel vai deixar bem claro: eu não vou desonrar aquele que me gerou. Preste atenção: eu não vou desonrar aquele que me gerou, aquele que me chamou, aquele que me separou, aquele que me marcou e que colocou a presença dele em minha vida. Olhemos para o texto. É claro, é muito claro que Daniel está dizendo àquele chefe dos eunucos: eu não vou desonrar aquele que me gerou, que me chamou, que me separou, que me marcou, que colocou em mim a presença dele, que colocou a presença dele em minha vida. Não vou desonrar. Não vou desonrar, não vou desonrar ao meu Criador e ao dos exércitos. Daniel está dizendo muito claro em sua expressão, quando ele diz vou me abster, ele está dizendo bem claro: não vou me poluir, não vou me tornar um impuro, porque o meu Criador que está dentro de mim me gerou para ser separado, para ser aperfeiçoado. Yahweh nos chamou para esse mesmo propósito. Yahweh nos chamou, Yahweh nos gerou para ser o quê? Para ser separados, para ser aperfeiçoados. Yahweh não quer os filhos dele nas rodas malditas. Yahweh não quer os filhos dele nas rodas de fofoca. Yahweh não quer os filhos dele nas rodas de prostituição. Yahweh não quer os filhos dele nas mesas dos vinhos, da cachaça, da droga. Yahweh não quer os filhos dele o desonrando. Yahweh não quer os filhos deles adulterando o que já foi gerado dentro de você. Yahweh te chamou para ser separado. Yahweh te gerou para você ser separado. Yahweh te gerou para você ser aperfeiçoado por intermédio de Yahushua o Mashiach. Yahweh quer tirar você dessas rodas malditas. Yahweh está nos ensinando a gente deixar de uma vez por toda os maus costumes. Da gente deixar de uma vez por todas essas culturas malditas e podres, a qual já está no nosso país.
Yahweh quer você separado para Ele, separada para Ele. Yahweh te chamou para te aperfeiçoar. Assim como fez na vida de Daniel. E deixou essa palavra escrita para quê? Para o nosso ensinamento. Para o mesmo propósito ser feito na nossa vida. Louvado seja Yahweh. Temos que parar de ter apego aos cardápios podres que nos oferece. Porque o cardápio recheado já está no nosso coração, recheado de um propósito maior, de um chamado maior, de uma morada maior chamada Reino dos Céus. E para isso todo o cardápio podre e imundo tem que ser rejeitado. Você tem que se posicionar, se levantar no meio de todos e dizer não quero. Não se silencie. Não, se fulano disse que não quer, então também não vou dizer. Não, se fulano disse que não é errado, então também não vou dizer não. Yahweh não chamou covardes, Yahweh chamou valentes, Yahweh chamou corajosos, como Daniel, que não se acovardou. Assim é conosco. Yahweh nos chamou para ser corajosos e valentes. E é por isso que Ele está trazendo essa palavra, para essa coragem ser implantada dentro de nós. Louvado seja Yahweh. Preste atenção. Quando olhamos para o texto, observamos que Daniel está em terras estranhas. Daniel está em terras babilônicas. Mas ele vai dizer, eu não abro mão dos meus valores. Eu estou na Babilônia, mas eu não sou babilônico. Estou na Babilônia, mas não sou babilônico. Então não vou me submeter às sujeiras da Babilônia. Estamos nessa terra. Nesta terra corrompida, podre, imunda, aonde o chão está repleto do sangue dos inocentes, aonde a devassidão, prostituição está espalhada, fedendo como carniça. Nós ainda estamos nessa terra, mas não fazemos parte desta cultura. A nossa cultura vem do reino dos céus. É ela que não deve ser corrompida dentro de nós. É ela que nós não devemos permitir que ninguém arranque, que ninguém tire. É isso que Yahweh está nos ensinando através desta passagem. Dizendo para nós, olha para Daniel. Estava em terra babilônica, na cultura babilônica. Mas ele não foi criado lá, ele não nasceu lá. Ele estava lá, mas não fazia parte de lá. Estava lá, mas não ia se submeter só porque estava lá. E às vezes muitos pegam essas desculpas malditas que vêm do inferno e dizem assim, não, é porque a gente está aqui, né? Então se a cultura é essa, a gente tem que se adaptar à cultura, estar aniquilado, estar repreendido em nome de Yahshua Mashiach. A cultura que nós vamos nos adaptar se chama Reino dos Céus. A cultura que nós vamos nos adaptar se chama bons princípios. Aonde estão esses bons princípios, Marie? Nas escrituras, no evangelho genuíno do Mashiach, na palavra de Yahweh dos exércitos. Então Daniel está deixando bem claro, estou na Babilônia, mas eu não sou babilônico. Estamos nessa terra, mas não somos dessa terra.
Aqui não é nossa morada. Aqui não é nossa morada. Nossa morada está lá em cima. Olha para o alto agora, que você vai ver aonde está a sua morada. Não olha para a terra onde você está, não. Aonde está a sua volta, porque não é aí a nossa morada. Olhamos para os céus e sabemos que a nossa morada é lá. Louvado seja Yahweh dos exércitos. Louvado seja Yahweh. Louvado seja Yahweh dos exércitos. Aí continuamos na observação do texto. Aí Daniel também está deixando bem claro, quando ele diz, não quero me abster desse cardápio maldito. Ele está deixando bem claro, vocês estão me oferecendo um cardápio babilônico. Mas eu não fui criado comendo e me alimentando do cardápio de vocês. Eu estou no meio da cultura de vocês. Mas eu não sou resultado da cultura de vocês. Eu sou resultado da cultura, dos ensinamentos do meu Criador Yahweh dos exércitos. Eu sou resultado dessa cultura. Da de vocês não. A de vocês não quero. A de vocês eu vomito para fora. Eu não engulo. Por isso estou me posicionando. Nem que para isso custe a minha vida. Nem que para isso eu tenha que morrer. Mas se eu morrer, eu sei para onde eu vou. E se chama os céus para onde eu vou. Louvado seja Yahweh. Daniel deixa bem claro, eu estou no meio da idolatria de vocês, mas eu tenho princípios. Observe quando Daniel diz, vou me abster deste cardápio maldito. Daniel está deixando bem claro, eu estou no meio da idolatria de vocês, mas eu tenho princípios, eu tenho ética, eu tenho fé naquele que me gerou. Eu represento um Criador que está nos céus. Louvado seja Yahweh dos exércitos. Por isso temos que ler as Escrituras com visão espiritual para pegar todo esse alimento. Daniel estava no meio da idolatria. No meio da idolatria babilônica. No meio dos ídolos. Mas Daniel disse, eu tenho princípios. Tenho ética. Tenho uma fé. Eu represento um Criador que está nos céus. Eu estou aqui, não é para representar a cultura podre da Babilônia. E ao não me enviou para representar a cultura podre de vocês. E ao me enviou no meio do fogo para eu representar a cultura dele no meio de vocês. E vocês vão ver, eu comendo só legumes com meu companheiro. Mas vocês vão ver a diferença de quem representa a cultura do reino. Vocês vão ver que a gente comendo só legume e água. Vocês vão ver que quem fortalece a gente, que quem mantém a gente de pé, não é o alimento podre da Babilônia, não é o alimento podre da Babilônia, mas é as mãos do Criador Yahweh que purifica meu corpo, que purifica minha mente, que me mantém de pé. É essa cultura que eu vim representar aqui no meio de vocês. Louvado seja Yahweh. Por que Yahweh nos chamou
Porque que Yahweh nos enviou para no meio da podrice dessa terra, a gente representar o tesouro do reino dos céus, a gente representar a cultura divina, para a gente fazer a diferença no meio das trevas, para a gente ser a luz no meio das trevas. O mundo tá só treva, tá só escuridão, mas ainda tem as candeias acesas, e essas candeias se chama os filhos de Yahweh, os escolhidos do Altíssimo, os seguidores de Yahushua, o Mashiach, o bom pastor que nos guia, que nos encaminha. Louvado seja Yahweh dos exércitos pela grandeza da sua sabedoria. Daniel foi chamado. Yahweh permitiu que ele fosse para terras babilônicas para isso, para representar a cultura divina. E aí todos ficaram espantados, né? Porque no final do período do teste, a qual Daniel só comia legumes e águas juntos com seus companheiros, quando chegou no final período do teste, Daniel e seus companheiros eram os mais belos, eram os mais fortes, e jovens como ele nunca tinham se visto antes na Babilônia. E todos aqueles que se alimentavam da comida podre da Babilônia, da cultura podre da Babilônia, ficaram envergonhados, porque Daniel mostrou, olha a cultura verdadeira que mantém os princípios de pé, que mantém o vigor, que mantém o fôlego de vida. Ele se chama Yahweh dos exércitos, não é o alimento podre de vocês. Quer ser sustentado? Quer ser entre muitos os mais belos, os mais limpos, os purificados, os aperfeiçoados? Olha, vem e aceita esse Criador que se chama Yahweh dos exércitos. Vem e aceita esse bom pastor que se chama Yahushua, o Mashiach, e começa a ser nutrido por ele. Começa a ser preenchido por ele, começa a ser sustentado por ele, começa a ser alimentado por ele. E eis que serão os mais belos entre todos. Daniel, representando a cultura do reino, mesmo em terras babilônicas, mesmo custando a vida dele, ainda que a vida de Daniel estivesse em risco, mas os valores dele eram inegociáveis. Preste atenção, mesmo que a vida de Daniel estivesse em risco, ele disse, mesmo que a minha vida esteja em risco, os meus valores são inegociáveis. Não troco e não vendo por nada, nem que para isso eu morra. Valores inegociáveis. Guarde essa palavra. Guarde essa palavra. Valores inegociáveis. Os valores e os princípios divinos têm que ser inegociáveis. Não podemos trocar por nada. Nada. Por nenhuma oferta maldita. Por nada. Por nada, nem que para isso custe a nossa vida, não importa. Morreremos honrando o soberano e eterno Yahweh e receberemos a morada do reino dos céus. Louvado seja Yahweh. Daniel, o servo do Yahweh Altíssimo. Daniel sabe identificar os seus valores. Os seus valores. Daniel vive os seus valores. Daniel acredita
acreditar em seus valores. Daniel vive os seus valores. Daniel acredita em seus valores. Daniel não tem vergonha de compartilhar os seus valores. Prestem atenção, observem o texto. Daniel não tem vergonha de compartilhar os seus valores. Tanto é que no meio dos seus companheiros, ele é o único que se levanta e diz: olha, eu não tenho vergonha de quem eu sirvo não, tá? Eu não tenho vergonha dos princípios, a qual já está decretado pela palavra de Yahweh, não. Pelo contrário, eu vou anunciar ela no meio dessa podrice. Eu vou anunciar ela na terra babilônica, na cultura babilônica, porque eu não me envergonho do meu Criador Yahweh, eu não me envergonho da palavra dele. Antes eu falo dela, antes eu vivo nela, antes eu pratico ela. Tanto é que pratico que estou dizendo aqui, não me abstenho do cardápio podre da Babilônia. Mas quantos têm se envergonhado da palavra de Yahweh? Muitos. Muitos têm se envergonhado da palavra de Yahweh. Muitos não querem mais. Muitos não querem mais dos valores do reino. Muitos não têm mais coragem de anunciar a verdade. Muitos não têm mais coragem de pregar contra o pecado. Mas ainda tem alguns Daniel na terra que não se omite diante a mentira. Ainda tem alguns Daniel na terra que não tem vergonha de compartilhar os valores do reino, que não tem vergonha de compartilhar e anunciar a palavra de Yahweh por intermédio do Salvador Yahushua, o Mashiach. Daniel diz bem claro, quando ele diz não quero. Daniel está dizendo, eu não negocio os meus valores por nada nesta vida. Eu não negocio os meus valores por nada nesta vida. Então, você que me escuta nesse momento, eu te convido, você que me escuta neste momento, eu te convido a aprender com Daniel. Eu te convido a aprender com Daniel. Eu te convido a preservar os seus valores, a qual o Yahweh já decretou sobre a sua vida. Eu te convido a preservar o teu chamado. Eu te convido a preservar os bons costumes que já está dentro de você. Louvado seja Yahweh. Eu te convido a não negociar por nada os princípios de Yahweh que já está implantado dentro de você. A não negociar por nada, por nenhuma proposta. Porque o maligno vai tentar. Você não viu que o maligno tentou Daniel aqui? Quando ofereceu de todo o cardápio babilônico. Mas Daniel, com a visão espiritual aberta, rejeitou com grande coragem. Eu te convido também a, quando esses convites malditos chegarem até você, rejeite com coragem. Rejeite com coragem. Se posicione com coragem, assim como Daniel se posicionou. Mesmo que todos à sua volta fiquem calados e aceitem as propostas malignas, você não. Você vai levantar a sua voz e vai dizer não quero, rejeito. Não quero. Os meus valores implantados por Yahweh são inegociáveis. Louvado seja Yahweh. Louvado seja Yahweh. Porque na verdade, quem serve ao Criador, o Altíssimo Yahweh, com fidelidade, quem serve ao Criador Altíssimo Yahweh com fidelidade, não tem preço. Ninguém consegue te comprar. Por quê?
Ninguém consegue te comprar. Por que ninguém consegue te comprar? Porque você não tem preço. Que você não é mercadoria para ser comprado. Você não é mercadoria de pessoas que são usadas por Satanás nessa terra e que vão tentar nos comprar. Nós não somos mercadoria. Quem tem preço é mercadoria e nós não somos mercadoria. Quem tem preço é produto e nós não somos produto. Mas quem serve a Yahweh com fidelidade, com temor, tem valor. A gente não tem preço, porque a gente não é mercadoria, a gente não é produto. Quem serve a Yahweh, o Altíssimo, com temor e fidelidade, tem valor. Valor. Valor, joias preciosas somos nós. Joias preciosas somos nós. Somos valorosos. E joias preciosas não têm preço. Não tem preço, tem valor. Tem valor. E os seus valores, os nossos valores, a qual o Yahweh já implantou dentro de nós, são inegociáveis. Porque o que se negocia é produto. Produto se negocia, quer comprar por quanto? Não, eu dou mais, não, eu dou menos. Não, eu ofereço mais um pouquinho. Não, eu dou mais um pouquinho. Não. O que é negociável é produto. Produto, mercadoria, isso tudo é negociável, mas nós não. Como a gente não é produto e nem mercadoria, os nossos valores implantados por Yahweh são inegociáveis, inegociáveis. É alguém chamando, olha, vem. É alguém nos chamando, vem, tem uma proposta ali. Vamos ali que tem uma proposta. Vamos? Não vou. Não sou negociável. Não sou produto. Tá querendo me comprar por quê? Aparta-te de mim, Satanás. Porque eu tenho valor. E os meus valores são inegociáveis. Os meus valores são inegociáveis. E podemos observar aqui que Yahweh defende o seu valor principal, que é o seu caráter. Que coisa linda! O primeiro valor que Daniel não vai negociar é o seu caráter. Irmãos, vidas a qual me escutam. Quem tem caráter não é comprado por ninguém. Quem tem caráter divino não é comprado por ninguém. Quem tem caráter divino não abaixa a cabeça perante as propostas malditas. Quem tem caráter divino se posiciona, diz não às podrices que lhe são oferecidas. Louvado seja Yahweh. Então Daniel defende e honra o seu caráter com todas as forças. O caráter divino que já estava implantado dentro dele. E aquilo ele não ia negociar por nada, por oferta nenhuma. Assim somos nós. Temos que ter caráter. Pedir o caráter divino. E não negociaremos ele por nada. Por nada. Por nada.
Vemos também algo tremendo na leitura desse texto. Continuamos observando este texto de Daniel capítulo 1. Vemos que outra proposta ali, né, aconteceu. Preste atenção. Os nomes originais de Daniel e seus companheiros, a primeira coisa quando eles chegaram em terras babilônicas, a primeira coisa que foi imposto é que era o que se mudasse o nome. Era para que se mudasse o nome. Eles queriam colocar nomes babilônicos em Daniel e em seus companheiros. Queriam colocar nomes babilônicos em seus companheiros. Nós vimos isso, se você lembra, no verso 7. Esta mudança, a qual, né, o chefe dos eunucos tinha que fazer. Tirar os nomes originais e botar os nomes babilônicos em Daniel e em seus companheiros. Vemos isso no verso 7, vamos ler? O chefe dos eunucos, olha isso aqui. O chefe dos eunucos deram-lhe outros nomes. Daniel se chamaria... Daniel se chamaria Baltazar. Ananias Sidraque. Ananias Sidraque. Misael Misaque e Azaria Abidnego. Lemos novamente. O chefe dos eunucos deu-lhes outro nome. Daniel se chamaria Baltazar. Ananias Sidraque, Misael Misaque e Azarias Abidnego. Ok? Vemos isso no verso 7. Né? Só que quem falou dessa mudança de nome foi o chefe dos eunucos. Você acha que isso ia penetrar na cabeça de Daniel? Lógico que não. Daniel está dizendo que quem está falando isso é você. É você que está querendo mudar nosso nome. Mas nosso nome não vai mudar só porque você está dizendo que vai mudar. Você acha que quando eu me referir aos meus companheiros, eu vou me referir com esses nomes podres? Você acha mesmo? Claro que não. Não é porque você está falando que é a verdade. Não é porque você vai colocar esse nome em nós agora que esse é o nosso nome verdadeiro. Não é. Não é. E quando eu for me referir aos meus companheiros, eu não vou chamar eles com os nomes que você colocou. Porque eu não vou me submeter a essa mentira. Quando eu me referir aos meus companheiros, eu vou chamar cada um deles pelos nomes originais dele. Nem que para isso também tenha que morrer. Porque quem está decretando isso é você, chefe dos eunucos, e não o meu pai. E eu não obedeço a você. Eu obedeço ao meu pai e ao dos exércitos. Você pode mudar meu nome, o nome dos meus companheiros. Não vai valer de nada. Não vai corromper os meus princípios. Não acha porque você está mudando o nosso nome, que quando eu abrir a minha boca, eu vou chamar os meus companheiros pelo nome que você deu. Não vou, não. Porque eu não me corrompo. Eu não me prostro diante a mentira. Pode você e mais 1000 mudar o nosso nome. Mas quando eu for me referir ao nome dos meus companheiros, eu vou falar os nomes originais deles. E não o que vocês deram. Vamos lá? Comprovar isto?
Vamos lá comprovar esta honestidade de Daniel, este caráter de Daniel. Louvado seja Yahweh. Pode mil tá dizendo um monte de mentira para nós, mas nós sabemos qual é a verdade. E como nós sabemos qual é a verdade, os princípios de Yahweh, pode mil falar o contrário, a gente vai abrir a boca e dizer mentira. A verdade é essa, essa e essa. Goste vocês ou não, doa em vocês ou não, mas eu não vou me acovardar e não desonrarei ao meu Yahweh dos exércitos. Vamos lá? Vamos comprovar isso. Aí Daniel disse, quem mudou foi você, não foi meu Criador. Então não é porque você está dizendo que a gente vai chamar por esses outros nomes que eu vou me acovardar e começar a chamar meus companheiros com os nomes falsos, não. Sinto muito, obedeça a Yahweh, não é a homens e nem mulheres da terra. Vamos lá comprovar isso. Vamos lá em Daniel capítulo 2, versículo 17, ok? Daniel capítulo 2, versículo 17. Versículo 17 vai nos informar e vai nos dizer assim, versículo 17, Daniel voltou para sua casa e comunicou o fato a Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros. Daniel se referiu aos seus irmãos com os nomes verdadeiros e originais dele, não pelos nomes falsos que o chefe dos eunucos colocou. Daniel não se acovarda. Daniel não segue a maioria. Daniel segue ao único Criador e ao dos exércitos. Daniel não está preocupado com crítica. Daniel não está preocupado com acusação. Daniel não está preocupado com apontação de dedo, porque ele está dizendo a verdade, porque ele não está se acovardando. Daniel não está preocupado com nada disso. Daniel não está preocupado com pessoas que se levantariam contra ele, não. A única preocupação de Daniel é meus valores, meus princípios, minha fé, ninguém corrompe. Louvado seja Yahweh. E vou me referir aos meus companheiros quando eu falar com eles pelos nomes originais dele, vocês gostando ou não. Louvado seja Yahweh dos exércitos. Assim também somos nós. Assim também somos nós. Pode 1000 tá falando mentira. Pode 1000 tá invertendo a palavra do Criador. Pode 1000 tá aceitando o que não presta. Pode 1000 tá passando a mão na prostituição, a mão na mentira, a mão no adultério. Mas nós não, nós levaremos o evangelho genuíno, que fala contra o pecado, que repreende principado e potestade, e que liberta vidas de seus cativeiros. Nós não vamos nos corromper. Pode 1000 tá dizendo, olha, pode fazer isso, pode mentir, pode adulterar, pode prostituir, pode beber, pode sensualizar, mas nós não, nós continuaremos pregando contra toda a mentira vinda do inferno, pregando contra todo ensinamento podre. Nós não vamos abaixar a nossa cabeça perante tantas covardias, nós não vamos desonrar o nosso Criador Yahweh dos exércitos, nós vamos honrar Yahweh dos exércitos. Vamos levar a sua palavra verdadeira por intermédio do único e bom pastor chamado Yahushua. Louvado seja Yahweh. Pode 1000 tá falando ao contrário, mas nós não. Permaneceremos como Daniel,
os nomes dos seus companheiros e o nome dele, a Babilônia mudou. Mas a Babilônia que mudou, não foi Yahweh. O mundo está mudando. O mundo está quebrando todas as regras e princípios divinos, mas nós não. Nós não. Nós continuaremos agarrados na verdade. Nós continuaremos agarrados em Yahweh, firmes em Yahshua Mashiach e agarrado em sua palavra que está nas Escrituras. Louvado seja Yahweh. Pode tudo se corromper nessa terra. Pode as leis malditas surgirem cada dia mais. Mas nós não mudaremos. Nós permaneceremos nos bons costumes, nos bons princípios. Não largaremos por nada. Nem que para isso a nossa vida esteja em perigo. Mas o melhor estará nos aguardando no reino dos céus. Aqui fica esta palavra. Aqui fica este ensinamento por intermédio de Yahshua, o Mashiach. Nossos valores são inegociáveis.